Fala pessoal, o professor Rony aqui, iniciando essa série de aulas voltadas aí para você que vai fazer o concurso da Câmara de Cabedelo, ali da Câmara Municipal de Cabedelo, você que vai fazer concurso de nível superior, que vai cair direito administrativo, direito constitucional e não sabe por onde começar, ou está estudando e não sabe se está indo bem, se está dando certo, vamos comigo aqui que a gente vai fazer questões baseadas na sua banca, na banca CPCom. Assista essas nossas aulas que eu tenho certeza que você vai ter mais chances de acertar na sua prova. Vamos comigo? Primeira questão aqui, hoje a gente vai falar de direito constitucional. CPCom. Os direitos e garantias fundamentais estão assegurados em diversos dispositivos constitucionais. A gente vai falar de direitos e garantias fundamentais, pessoal. Tema que sempre está presente nas provas, mas vocês vão ver que a CPCom ela gosta de aprofundar, tá? Não é só aquele Ctrl+C, Ctrl+V que a gente é acostumado a ver em algumas provas. Vamos ver aqui comigo. A respeito do tema, nos termos da Constituição Federal de 88 e da jurisprudência do STF, assinar a alternativa correta. Comigo, letra A. A criação de associações e na forma da lei a de cooperativas depende de autorização do poder público. E aí, certo ou errado, pessoal? Errado! Não existe a necessidade de autorização de poder público para a formação de associações ou de cooperativas. Não precisa, não existe. Assim como em regra, o poder público também não pode interferir ali no funcionamento das associações e das cooperativas. Vai poder existir uma suspensão ou uma interrupção das atividades apenas por decisão judicial, mesmo assim é por situações específicas, tá? Não é tão fácil assim, então não precisa de autorização do poder público para que essas associações ou cooperativas sejam criadas, não precisa. Letra B. Quanto ao sistema de cotas raciais, o STF entende que é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, direta e indireta, mas é ilegítima a utilização, além da autodeclaração de critérios subsidiários de heteroidentificação. E aí, pessoal? Aí volta, professor, eu nunca ouvi falar disso. Você vai anotar aí no seu material o conceito de igualdade material. Professor, o que é igualdade material? Pessoal, igualdade material, que é justamente a igualdade que o artigo 5º tenta ali resguardar, tá? Fala de igualdade formal, sim, mas tem um foco maior ali na igualdade material, que é justamente a gente tratar as pessoas que são desiguais com um tratamento desigual, sim, mas é uma desigualdade positiva, é uma discriminação positiva em que a gente vai tratar de forma desigual para promover a igualdade. É quando eu dou mais para quem tem menos, porque quando eu dou mais para quem tem menos, a gente vai fazendo com que quem tem menos chegue mais pertinho ali de quem tem mais. Então essa é a nossa igualdade material, a nossa igualdade aristotélica, a nossa igualdade na lei, a lei que pode fazer isso aí, e foi justamente a lei tentando buscar essa igualdade que trouxe o sistema de cotas raciais. E sim, o STF já decidiu que é constitucional a questão das cotas raciais, justamente para poder fazer ali uma equiparação, tentar buscar aí essa igualdade material. Porém, a questão está errada, vamos lá para a questão, porque disse que o STF determinou que é ilegítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, e aí está errado, porque hoje em dia não basta você se declarar, autodeclarar negro para poder ter acesso às cotas, você pode sim passar por outros critérios de heteroidentificação, em que vai uma comissão de forma objetiva ali, analisar se você realmente faz parte daquele segmento que merece, aliás, que deve receber essa cota, que é o alvo central dessa cota, e exatamente o STF já decidiu que isso é constitucional. Então, está certa a primeira parte da questão, mas está errada a segunda parte, o que torna a alternativa incorreta, beleza? Letra C. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Opa! Certinho! Certinho! Cuidado, pessoal! Eu falei aqui de aplicação, e aí você vai anotar no seu material. Aplicação é uma coisa, aplicabilidade é outra. Anotou? Aplicação é uma coisa,
a aplicabilidade é outra. A aplicação é sempre imediata. Sim, a norma constitucional tem aplicação imediata. Agora, a aplicabilidade tem a ver com a eficácia da norma constitucional. E tem algumas normas constitucionais que elas têm uma eficácia contida ou uma eficácia ali limitada, tudo bem? Isso aí é alvo de outra questão, mas que eu quero que vocês entendam essa diferença. De fato, a norma constitucional ela tem aplicação imediata. Pode marcar isso aqui como certa. Agora, se tivesse aqui aplicabilidade, você diria que não. Nem sempre a norma constitucional, os direitos e garantias fundamentais, eles vão ter aplicação imediata, aplicabilidade imediata. Tudo bem? Aqui está certo porque falou aplicação. Se tivesse aplicabilidade, estaria errado. Tudo bem? Então achamos o gabarito. Letra C. Mas vamos ver o erro do resto? Letra D. São assegurados nos termos da lei a proteção à participação, as participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, exceto nas atividades desportivas. Volta para mim. Errado. Por quê, professor? Se liga. Se você faz parte ali de uma atividade coletiva, você faz parte de uma banda, você faz parte de um conjunto musical, você faz parte de uma série de TV, enfim, você faz parte ali de uma obra, mas ali tem a sua imagem, ali tem a sua participação, ali tem os seus direitos. Será que os seus direitos também devem ser resguardados? Mas é uma obra coletiva, professor. Sim, mas a participação da pessoa, o seu direito, ele tem que ser resguardado. Aí a questão disse que existe essa proteção, mas não existe nas atividades desportivas. E aí está certo ou errado? É aqui que está o erro. Também existe nas atividades desportivas. Ali os jogadores de futebol, por exemplo, os jogadores de vôlei, os jogadores de basquete, eles também têm o direito à sua reprodução de imagem e voz, mesmo ali quando está sendo exibida o jogo de futebol. E ali cada jogador deve fazer o seu acordo, o seu contrato, para poder ser exibida a sua imagem ali nos canais de televisão, como normalmente acontece. Então aqui está errado porque não é, exceto nas atividades desportivas. Tranquilo? Letra E. Conceder-se-á mandado de injunção. Professor, o que é mandado de injunção? Pessoal, existem quatro remédios constitucionais e a CPCOM gosta de cobrar esse tema. Então, já anota desde já quais são os 4 remédios constitucionais. Primeiro, habeas corpus. Habeas corpus é aquele que vai resguardar o direito de liberdade de locomoção, beleza? Habeas data. Habeas data é aquele remédio constitucional que vai resguardar o direito à informação, beleza? Mandado de segurança, que é aquele remédio constitucional residual, tá? Quando não cabe habeas corpus ou habeas data e o cidadão tem um direito líquido e certo, vai caber mandado de segurança e mandado de injunção, que é esse aqui que caiu na nossa questão, que ele existe justamente para resguardar vários direitos constitucionais que o cidadão tenha ali, tá? Que a Constituição dá para ele, mas deveria existir uma norma regulamentando e essa norma não veio. Aí o cara vai, para poder resguardar os seus direitos, entra com o mandado de injunção. Então vamos achar o erro da alternativa? Vamos comigo. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, até aqui está certo, e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania, cidadania, agora olha o finalzinho, meio ambiente. Meio ambiente está errado, pessoal. A Constituição fala que seria o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Meio ambiente não. Meio ambiente ali a gente já pode pensar em uma ação popular, por exemplo, poderia caber aqui no caso, mas mandado de injunção não. Então se a sua questão viesse até a parte aqui, quando a gente fala da cidadania, aí poderia estar até certa, mas quando entra aqui a parte de meio ambiente, aí não caberia mandado de injunção. Beleza, pessoal? Olha aqui, ó, questão sobre direitos e garantias fundamentais, mas não é uma questão tão fácil, não é uma questão tão simples, tudo bem? Então, olha, na sequência, a gente já pode falar de outro assunto, e olha que assunto, pessoal, falando sobre princípios orçamentários. Professor, isso vai cair na minha prova? Pode cair sim! Porque a CPCOM, ela gosta de cobrar os assuntos, dar uma expandida nos assuntos que está no edital, e isso consta no seu edital. Professor, me desesperei, nunca ouvi falar sobre isso. Pessoal, vocês vão perceber que quando eu falo de princípios orçamentários,
O nome dos princípios já é muito intuitivo. Vamos comigo para ter essa atenção? Diz o artigo 165, parágrafo 8 da Constituição de 88. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Essa norma constitucional expressa aqui princípio. Pessoal, vamos ler a norma. O que a norma está falando? A norma está falando de que a lei orçamentária anual, ela só pode contar de uma espécie de assunto. Não pode falar de uma coisa que seja estranha à questão de fixação ali, ó, de despesa e da previsão de receita. Então, está falando que a lei só pode tratar desse assunto. Que princípio é esse? Se a gente for olhar as alternativas, vamos comigo aqui, ó. A letra A fala de responsabilidade na gestão fiscal. Isso tem a ver com responsabilidade fiscal? Existe esse princípio, pessoal? Existe, mas esse princípio fala justamente do que o próprio nome do mesmo diz. Fala sobre a necessidade de haver uma responsabilização na questão da fiscalização dos recursos, na gestão dos recursos e como os recursos eles são utilizados. Não tem a ver com isso aqui. Princípio da unidade, pessoal, é o princípio que diz que todos os entes, ou cada ente, só pode ter um instrumento ali orçamentário, um único orçamento para cada ente federativo. Por isso que é unidade. Cuidado para não confundir com universalidade, tá? Universalidade quer dizer que o orçamento ele tem que abranger um universo de coisas, ou seja, tudo tem que estar constante no orçamento. Tudo que for relacionado a gastos ali, a despesas, a receita, tem que estar no orçamento. Isso é universalidade. Unidade tem a ver com um único orçamento, um único instrumento ali orçamentário, tudo bem? Exclusividade. Pessoal, o que é exclusividade? A lei orçamentária só pode tratar exclusivamente do assunto fixação de despesas e previsão de receita. Olha aqui, pessoal, não tem a ver com esse artigo, com esse parágrafo aqui? Tem, professor. Então, por que não marca? Essa é a certa, pessoal. Em regra, ali, a lei orçamentária ela só pode falar de previsão e orçamento, previsão de receita e fixação de despesa. Existem exceções? Existem. Quando a gente fala ali a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito. Tudo bem, pessoal? Então, o próprio princípio é auto-intuitivo. Então, não é para se desesperar numa hora como essa. O gabarito aqui é letra C. Legitimidade orçamentária. O nome é intuitivo. O nome está aí, não é para dificultar, não. É para ajudar. Está falando de quem é legítimo para fazer o orçamento, que aqui tem a ver com o poder legislativo, a nível federal é o Congresso Nacional. E equilíbrio orçamentário é da necessidade de haver ali um equilíbrio entre receitas e despesas. Então, pessoal, só pode ser aqui a letra C, C de casa, não tem como errar. Beleza? Então vamos comigo. Na sequência. No âmbito das limitações constitucionais ao poder de tributar, avalie as seguintes proposições. Percebam, a gente está falando aqui agora já um pouco sobre o poder de tributar dos municípios, dos estados, da União, do Distrito Federal. Isso tem muito cara de prova de municípios, tá? Então se liguem comigo. É vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. E aí, tá certo ou errado? E para mim, tá certo, pessoal. Se eu tenho dois contribuintes ali que eles estão em situações parecidas, eu posso tratá-los de forma desigual? Óbvio que não. Eu vou tratá-los com a igualdade da situação que os dois se encontram. Os dois têm o mesmo recurso, recebem igual, eles vão contribuir de forma igual. Ali, se tem um imposto ali que é para se pagar, quem tiver aquele determinado fato gerador, eles vão pagar do mesmo jeito. Não posso tratar com distinção se os contribuintes estão ali em situação equivalente. Até aqui está certo. Mas olha o que diz a questão. Permitida a distinção apenas em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida. E aqui está errado, pessoal. É proibida a distinção da pessoa em razão de ela exercer uma profissão ou uma função.
Não existe essa distinção. Se as pessoas estão em uma situação equivalente, tá? Independentemente da profissão ou função que eles exerçam, não pode o poder público fazer ali um tratamento desigual no momento de determinar ali a questão tributária entre eles. Tranquilo, gente? É só isso que a alternativa está falando, então aqui está errado. 2. É vedado à União, aos estados, DF e municípios instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Vem para cá. Pensa comigo, é possível o Estado cobrar um tributo de um município? E um município cobrar do Estado? E a União dos Municípios? Pode? Pode, pessoal. Professor, mas eu já li em algum lugar que não pode. Anota aí. É vedado instituir imposto. Não é qualquer tributo. Olha como a banca pega. Os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União, entre si, eles não podem cobrar impostos uns dos outros. Agora, falar de tributos no geral, não. Outras espécies de tributos, como taxas, enfim, alguns outros, podem acontecer sim. Então, essa alternativa está errada por isso, porque não é tributo, é imposto. Anota isso aí para a tua prova. 3. É vedado à União, aos estados, DF e aos municípios cobrar tributos em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Pessoal, o fato gerador é justamente aquele fato que gera a obrigação de pagar determinado tributo. Posso eu, por exemplo, hoje não existe um tributo de eu estar gravando aqui esse vídeo no YouTube, pelo menos em primeiro momento não. Pode o Estado criar um tributo em cima disso? Vá lá que possa. E se ele criar, eu preciso pagar por ter gravado esse vídeo antes da lei? Não, pessoal, porque o meu fato foi antes. Então, a alternativa fala exatamente sobre isso. Se o fato gerador foi antes do início da vigência da lei, é vedado, ou seja, é proibido ao Estado como um todo cobrar ali os tributos dessa atividade. Então, a 3 é a única que está certa, o gabarito aqui é letra B de bola. Tudo bem? Última questão de hoje, mas não menos importante. Conforme a Constituição Federal de 88, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. Então, vai cobrar várias coisas aí relacionadas à organização do Estado, relacionado aí à administração pública. Tudo bem? A organização da administração pública. Tudo bem? Então, vamos comigo. Letra A. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedada a nomeação de estrangeiros. Opa, professor, é proibido o estrangeiro ocupar um cargo público? Olha para mim. Em regra, os cargos públicos do Brasil são para brasileiros, mas existem exceções. Que exceções são essas, professor? A Constituição só fala os casos previstos em lei. Agora, a própria Constituição ela traz uma exceção, como, por exemplo, professores estrangeiros. Professores estrangeiros, eles podem dar aula ali nas universidades. É muito comum você ver isso acontecer. Cientistas estrangeiros darem aula ali em universidades. A própria Constituição abre essa exceção. Então, essa letra A está errada porque diz que é vedado. Não, na forma da lei é possível acesso aos estrangeiros. Tudo bem? B. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. E aqui está certo. Cuidado, pessoal. Não é qualquer servidor público. O militar ele não pode ter essa associação sindical. Agora, o civil pode ter associação de professores, associação aí, enfim, de vários cargos aí que existem lá dentro da administração pública. Então, essa letra B está certa porque ao servidor público civil é garantido esse direito. Show? Letra C. O prazo de validade do concurso público será de até 3 anos, prorrogável uma vez por igual período. E aí? Aqui tem mais um erro. Quando fala aqui, ó, 3 anos, está errado, porque o concurso, pessoal, ele tem um prazo máximo de até 2 anos. Cuidado, eu não falei 2 anos, eu falei até. Pode ter um concurso com um prazo de 1 ano, professor? Pode. 1 mês? Pode. 6 meses? Pode. Um prazo máximo é até 2 anos. Pode ser prorrogável? Pode. Uma vez por igual período. Quer dizer que se a validade do concurso é de 1 ano, ele pode ser prorrogado uma vez por mais 1 ano. Tudo bem? É nesse sentido. Então, é de 3 anos, prorrogável uma vez por igual período? Não, é de 2 anos. A letra C está errada. Letra D. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, está certo.
Função de confiança é só para servidores de cargo efetivo, anote isso. Função de confiança é só para servidores de cargo efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, sim, cargo em comissão aí já é para outras pessoas, não precisa ser efetivo, até aqui está certo. Destinam-se a qualquer atribuições, aqui está errado, tá? Lembra de uma coisa, pessoal, servidor comissionado não é qualquer um servidor ali que não é efetivo, não, tá? Tem gente que pensa que todo servidor que não é efetivo é comissionado, tá errado. Comissionado é apenas aqueles que se destinam, assim como quem está numa função de confiança, aí quem está no cargo comissionado, ele só pode ter 3 espécies de atribuições: cargos de direção, chefia ou assessoramento. Anotou isso aí? Servidores de funções de confiança ou de cargos comissionados, ele só pode desempenhar funções de direção, chefia ou assessoramento. Então aqui está errada a letra D. Letra E. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades permanente de excepcional interesse público. Aqui está errado, pessoal, porque até agora a Constituição exige que se faça concurso público. Podem haver contratados aí por tempo determinado, professor? Pode, por tempo determinado. Essas pessoas que são contratadas aí da administração pública sem fazer concurso. Mas isso é só para atender uma necessidade temporária, não é para atender uma necessidade permanente. Então a E também está errada. O gabarito aqui é letra B, B de bola, é isso mesmo. Garantido ao servidor público civil, sim, passou por isso. É o gabarito, é letra B. Beleza? Volta para mim. Gostaram, pessoal? Gostaram? Se liguem, anotem essas dicas, que essas dicas podem estar na sua prova. Professor, eu gostei, eu quero mais. Você quer mais? Então eu vou lançar um desafio para vocês. Se esse vídeo tiver 100 views, eu lanço outro vídeo. Então, curta aqui, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que a partir do momento que esse vídeo alcançar 100 visualizações, eu vou postar uma segunda aula falando sobre o concurso da Câmara de Cabedelo. Tudo bem? Então, compartilha com os amigos para a gente fazer isso mais até o dia da sua prova. A depender da visualização e interesse de vocês, a gente vai fazendo mais vídeo para vocês, tá ok? No mais, um abraço, um cheiro no coração.